Aleluia! Deus é maravilhoso. Você pode se assentar. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: você está na casa do seu pai, meu querido. Você tem liberdade. Aleluias. Glória a Deus, irmãos. Aplaude os voluntários dessa igreja em nome de Jesus. Olha isso. Aguinha geladinha. Tudo na mão, irmão. Meu Deus, é muita honra. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu sei que Deus separou uma palavra para nós nessa noite. Eu sei que Deus liberou algo, preparou algo no céu, que foi liberado especificamente para essa noite. E você não veio nesse lugar à toa. Não foi você que marcou um encontro com o Senhor. Foi o Senhor que marcou data, local e horário para estar com você, para encontrar com você e trazer algo sobre a sua vida hoje. E eu queria que você se ligasse realmente no trono da graça, porque existe algo sendo liberado nessa noite sobre a sua vida. Eu não sei, meu irmão, de onde você veio, eu não sei o nome da sua cidade no Brasil, e seria impossível para minha mente lembrar onde cada um veio, mas uma certeza eu tenho: o Deus que estava lá e te trouxe para este lugar, é o Deus que está aqui nessa noite e vai mudar a sua história. É o Deus que está aqui nessa noite e vai fazer algo novo na sua vida. Eu conheço esse Deus, e eu posso te dizer, Ele fez isso na minha vida. Eu sou um testemunho vivo daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem operado, e Ele vai fazer na sua vida. Fica ligado, Deus separou esse momento para você. Deus separou esse momento para você. Nós tivemos aqui uma vigília na sexta-feira. Quem estava aqui na vigília? Glória a Deus. Irmãos, foi fogo do céu. Fogo do céu, 3 horas de adoração, de oração. E Deus, nós ouvimos testemunhos no meio da vigília de coisas que estavam acontecendo. Irmãos, Deus tem operado maravilhas nesse lugar. Eu quero honrar e louvar o nome do Senhor todos os dias, porque Ele tem falado, Ele tem usado pessoas aqui dentro dessa casa. Amém? Mas vamos para a palavra? Vamos trabalhar um pouquinho naquilo que Deus tem para nós hoje? E glória a Deus. Eu ia dizer para você o tema, mas está aqui, eu quero que você leia junto comigo. Vamos no 3? 1, 3. Mudar. Foi bom o ensaio, vamos de novo? 1, 2, 3. Glória a Deus. Esse é o tema que nós temos para falar um pouquinho nessa noite. Irmãos, é muito lindo quando nós recebemos uma palavra de Deus de vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, e vai ser maravilhoso, e etc, etc. É muito bom quando nós ouvimos algo assim do Senhor. É muito bom quando Deus entrega ao pastor uma palavra de motivação para a minha vida. É muito bom quando Deus entrega algo para o pastor, ou para o líder, ou para quem quer que seja, que vem de encontro ao nosso coração e dá aquela amaciada e me coloca, eu sou filho de Deus mesmo, eu vou viver só as coisas boas. Deixa eu te dizer uma coisa: se alguém te disse isso, te enganou. Mas pastor, hoje é domingo à noite, eu vim preparado para ouvir, para dar uma amaciada no meu coração, sair daqui me sentindo, me achando grandão. Vamos ver se vai ficar melhor. Opa, glória a Deus. E aí eu me pego em uma pregação que vem de encontro a mim e me diz assim: você precisa mudar algo na sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Mudar é preciso. Fala mais uma vez para a pessoa que está perto de você aí: mudar é preciso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 32, no verso 26. Glória a Deus. Esse povo da mídia é uma bênção. Quase que eles adivinham o que eu estou pensando. Está amarrado, misericórdia. Nenhum espírito de adivinação nesse lugar, não. Só brincadeira. Glória a Deus. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 32, versículo 26, na nova versão internacional, vai dizer para mim e para você o seguinte: olha, então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei
ir, a não ser que me abençoes. Feche seus olhos. Deus, obrigado, Pai. Obrigado mais uma vez, porque nós estamos, Deus, no melhor lugar da terra, que é a Tua presença. Nós louvamos a Ti, Senhor, e nós Te bendizemos. Abra a porta da palavra, fala conosco nessa noite, Deus, e que essa palavra, Deus, venha de encontro ao nosso coração, não para aquilo que nós queremos ouvir, mas para aquilo que nós precisamos ouvir. Deus, para que haja mudança real das nossas vidas, para que nós tenhamos um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, é o que nós buscamos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu comecei a ler um pouquinho sobre a história de Jacó, essa semana, e Deus falou muito ao meu coração, quando eu entrei no capítulo 32 de Gênesis, porque a história de Jacó é uma história muito bonita. Ele é filho de Isaac, o prometido, né? O que seria o pai de muitas nações, o Abraão, o avô dele. Ele então está vivendo na geração que vai ser como a areia do mar, como a estrela do céu. Mas Jacó era um homem inteligente e um pouco impulsivo, digamos assim. E eu me identifico um pouquinho só, não nessa parte que nós vamos falar hoje à noite, mas eu me identifico um pouquinho com Jacó, porque Jacó, ele corre à frente de tudo que está à frente dele. Ele é um homem que não se deixa levar pelas situações, mas ele pisa em falso, ele comete alguns erros. E eu não sei você, mas como ser humano eu já errei algumas vezes. Eu imagino que isso nunca aconteceu com vocês, acho que vocês nunca erraram, acho que foi só eu mesmo. Ou talvez em outra lagoinha. O povo daqui da Lagoinha de San Diego não erra, irmão, de jeito nenhum. Amém? Vocês estão aqui comigo? Glória a Deus. Mas a verdade é que Jacó é um homem que vai cometer um erro. Um belo dia, ele querendo ser alguém, a Bíblia vai dizer que ele rouba a primogenitura do irmão. Eu até vi um vídeo desses, um dia desses para trás, falando que Jacó não roubou, ele não usurpou, ele não foi mal. E eu entendi a visão que o pregador estava querendo trazer. Mas a verdade é que a Bíblia, ela não mente. E ela vai dizer com todas as letras que Jacó, ele usurpa a primogenitura do irmão. O que é primogenitura, pastor? Explica para mim melhor aqui. Primogenitura é o direito do filho mais velho. Eu não sei se você sabe, mas no judaísmo, o povo judeu, eles tratam o filho mais velho como o mais responsável, o mais abençoado, aquele que cuida da família se o pai morrer. Ele carrega muitos deveres, mas ele carrega muitos direitos. Ele carrega algo com ele que Deus o entrega, como primogênito, como o mais importante dos irmãos. Se a gente pegar a história de Davi, a gente vai ver que Davi, ele era um pastor de ovelhas, porque ele era um filho mais novo, porque os irmãos dele, mais velhos do que ele, estavam na guerra. Os irmãos mais velhos do que ele, estavam preparados para fazer aquilo que tinha que ser feito. Davi era o mais novinho, então ele era mais cuidadinho, o caçulinha, né, da família. Jacó, ele era o segundo. Esaú era o primeiro. Esaú carregava a bênção da primogenitura. Esaú era um homem que quando o seu pai Isaac morresse, quem assumiria o cuidado da família, quem carregaria a bênção de Deus, seria ele. Se a gente for olhar sobre reinado, essa também é uma verdade. Quando o rei morre, quem assume é o filho mais velho. Ou seja, o filho mais velho carrega deveres, mas carrega direitos também, e glória a Deus por isso. Jacó era esse homem que queria carregar esses direitos de primogenitura, que queria carregar essa bênção da primogenitura, mas Jacó, ele comete um erro. Por que, pastor, ele erra? Ele rouba, ele faz de forma errada, tomar a bênção da primogenitura do filho, do irmão. Quando Isaac estava para morrer, Isaac chama Esaú e diz para ele: prepara para mim um cordeiro, uma comida, que depois que a gente comer junto, eu quero abençoar a sua vida, eu quero declarar as palavras de bênção de primogenitura sobre você. E Esaú sai para fazer isso, mas Jacó faz primeiro, e vem e engana o pai, e quem recebe o direito de primogenitura? Jacó.
Jacó faz algo que não era para ter feito. E talvez você nunca roubou o direito de primogenitura do seu irmão, mas talvez você já cometeu algum pecado, talvez você já errou alguma vez. Irmão, e é uma realidade, nós como seres humanos vamos errar, infelizmente. Queria eu nunca errar, queria eu viver assim como os anjos, só adorando a Deus, vivendo, santo, 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 santo. Mas como ser humano nós vamos errar, infelizmente. Mas a palavra de Deus diz que existe alguém que deu a sua vida para que o meu erro pudesse ser perdoado. Existe alguém que um dia deixou o próprio sangue na cruz do Calvário para que eu pudesse viver uma vida de santidade ao Senhor. Esse alguém é Jesus, e eu quero apresentar Ele a você nessa noite. Esse alguém é uma pessoa que não olhou para si mesmo em hora alguma e disse: não, Pai, eu estou aqui para isso e eu vou cumprir até o último minuto aquilo que o Senhor, a missão que o Senhor me deu. E ele então vai para a cruz do Calvário. Eu não sei se você sabe, mas os teus pecados, para os teus pecados existe perdão, porque um dia Jesus na cruz do Calvário verteu o seu sangue e disse: eu estou aqui para cumprir aquilo que o meu Pai me deu como missão. Ele morreu a sua morte, irmão, e hoje você tem acesso ao Pai, acesso direto a Ele, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a história. Depois de Jacó ter errado e ter cometido esse pecado, ele entende que ele estava em pecado, ele precisava voltar e fazer as coisas diferentes. E talvez aconteceu assim com você, tá? Talvez você um dia fez algo errado, mas você colocou a mão na consciência e uau, e agora? Eu preciso de perdão, eu preciso consertar essas coisas. Talvez um dia você brigou lá no Brasil ainda com seu irmão, e eu estou falando aqui para uma igreja onde as pessoas são humanas. Talvez um dia você brigou lá com seu irmão e esqueceu disso. Ei, deixa eu te dizer, se ainda não morreu, ainda há tempo de consertar aquilo que ficou para trás. Talvez você brigou com seu pai, com sua mãe, e veio para essa terra, e não deu tempo de pedir perdão, porque o avião estava saindo. Deixa eu te dizer uma coisa, existe telefone, existe FaceTime, faça isso, não perde tempo não, irmão. Sabe por quê? Porque para tudo existe conserto, não é jeitinho. Eu não estou dizendo de você fazer jeitinho, eu estou dizendo de consertar as coisas e caminhar da forma certa. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Ainda há tempo de consertar as coisas. Fala para a pessoa que está do seu lado, ainda dá tempo de consertar as coisas. Esse mesmo Jacó, ele conhecia Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, e ele resolve consertar a sua vida. E aqui eu quero trazer 4 passos para você, sobre quem resolve mudar, porque é preciso. Jacó precisava consertar aquilo. Jacó não conseguiria ir para o túmulo carregando uma mágoa do irmão, carregando algo difícil em seu coração. Ei, deixa eu te falar, essa mágoa que está no seu coração, essa briga que você teve no passado, pode estar te matando, mas eu creio que o Deus Todo-Poderoso vai começar a mover no seu coração, e você vai começar a consertar as coisas a partir de hoje, e você vai viver o melhor dessa terra. Você vai voltar ao teu passado, mesmo que você tenha que visitar o teu passado, você vai fazer diferente a partir de hoje, em nome de Jesus. Ainda tem uma chance para você. Mas vamos lá, pastor, o que Jacó fez? Conta para mim. A primeira coisa que Jacó fez foi reconhecer o passado. Muitas das vezes a gente ouve, e eu mesmo já preguei aqui várias vezes: esquece o passado, irmão, esquece o passado. Você já viveu dias de glória, você já viveu dias difíceis, esquece o passado. Mas hoje eu quero dizer para você assim: reconheça o seu passado. Pastor, essa mensagem é diferente. É sim, porque muitas coisas do nosso futuro ainda estão presas no nosso passado. Como assim, pastor? Irmão, existem coisas que nós precisamos liberar, perdão que nós precisamos consertar, para que nós possamos viver e dar um up no nosso futuro. Meu Deus, pastor, que palavra pesada. Sim, irmão, é pesado, é difícil ouvir isso, não é fácil.
Conserto, irmão. Consertar, voltar atrás. Consertar as coisas e fazer direito. Ninguém quer, irmão. Não, pastor, vamos deixar essa situação do jeito que está, pelo amor de Deus. Mexer com meu pai era difícil demais. Meu pai era um homem que eu não podia olhar para ele já estava brigando comigo. Deus está falando aqui, irmão. Meu pai era um homem que eu não podia olhar para a cara dele, ele já começava, faz isso, eu não quero assim, eu quero assado. Talvez a sua mãe viveu esse drama com você também. Mas a verdade é que Jacó, mesmo tendo brigado com o irmão, ele consegue visitar o passado, reconhecer o passado, sem deixar que o passado estrague o futuro dele. E eu quero dizer para você, que o teu passado não vai destruir o seu futuro. No seu presente, você vai mudar as coisas, para que você possa viver um futuro de luz, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e possa viver a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Eu sei que existem pessoas que entraram neste lugar nessa noite, pensando que o passado já tinha morrido. Ei, deixa eu te falar, você vai consertar lá atrás, e o seu futuro vai deslanchar. É essa palavra que eu tenho para você nessa noite. Se é para o Senhor, você pode aplaudir mais forte. A palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis capítulo 32, versículo 3, que Jacó enviou, meu Deus, essa mídia é rápida demais. Não, versículo 3, perdão. Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer que então Jacó enviou mensageiros adiante de ti. Eles são rápidos, irmão. Vou contar para vocês, eu não passei esses versículos para eles, tá? Só o primeiro. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Jacó ele não podia encontrar com o próprio irmão. Ele não podia. Esaú, irmão, estava louquinho para pegar o pescoço de Jacó, Sabe por quê? Porque ele tinha sido usurpado lá atrás. Esaú tinha todos os motivos para pegar o irmão dele, Adeus. Essa é uma verdade. Porque ele tinha sido usurpado lá atrás. Existia um problema lá atrás que Jacó precisava resolver. Mas eu aprendo algo muito interessante aqui. A mudança começa quando nós reconhecemos o que precisa ser confrontado. Não vai ter mudança na sua vida, irmão, enquanto você não der de frente com essa situação e falar em nome de Jesus, eu resolvo isso hoje. E é esse posicionamento que você vai sair daqui. É esse o posicionamento que você vai sair daqui hoje em nome de Jesus. Eu não sei se você assistiu Casa de Davi, aquela série que saiu agora, mas os meninos lá em casa estão assim, sai a série, eles querem ficar até meia-noite acordados para poder assistir com o Derry, de tanto que eles gostaram. Quando Davi está entrando, e é uma cena muito bonita, se você puder depois assista, é bem legal. Vou te dar só um spoilerzinho pequenininho, vou te contar como que acontece, não, porque senão você vai ficar sabendo no final, mas para quem lê Bíblia, fica aí, tá? Está lá Davi passando no meio dos soldados, todo mundo preparado, todo mundo armado, e ele lá com a funda dele e a pedrinha. A hora que ele está chegando já assim, bem pertinho de Golias, o irmão dele, Eliabe, vira para ele e fala assim, mas Davi, calma lá cara, você não está com medo? Irmão, ele olha para o irmão, com aquela cara séria, fechada, e diz para ele assim, tô. Mas sabe o que é interessante? Davi diz que está com medo sim, mas ao mesmo tempo que ele diz eu tô, ele vira para o irmão e tchau, eu estou indo, porque essa missão é minha, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Deixa eu te dizer, é através do seu posicionamento que Deus vai honrar, e esse confronto você vai vencer em nome de Jesus. Não tem jeito, irmão, você está com medo, vai com medo mesmo, meu filho. É assim que Deus vai fazer. Deus honra os corajosos.
Me pergunta se eu tinha medo de começar alguma coisa nos Estados Unidos. Me pergunta se eu tinha medo de ser empresário nos Estados Unidos. Tinha. Fui. Sou. Sabe por quê, irmão? Porque seja com medo, seja sem medo, a probabilidade de dar certo é 100%, quando nós estamos presos na Deus que vive e reina, aquele todo-poderoso, porque Ele não vacila, não é sobre você, é sobre a unção que Deus colocou no seu coração, para fazer com que isso dê certo. Estava lá o Jacó, irmão. Ele poderia muito bem, ele já morava em outro lugar, ele já estava longe do irmão, ele já não estava próximo do irmão, ele já não estava apegado mais ao irmão, eles viviam em cidades separadas, ele podia muito bem deixar aquela situação para lá. Eu não sei se você está entendendo, talvez você está morando nos Estados Unidos e aquele problema que você precisa resolver está lá no Brasil, mas deixa eu te contar uma coisa, está na hora de resolver ele assim mesmo. Não vai ficar nada para trás, irmão. Não vai ficar nada para trás. Eu quero subir para o céu e te encontrar lá em cima, prontinho, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Eu não vou ficar para trás por algo pendente que eu deixei, em nome de Jesus. Mas uma outra verdade que eu aprendo é que fugir não resolve nada. Como assim, pastor? Jacó não fugiu da responsabilidade que ele tinha de voltar lá atrás e pedir perdão ao irmão, e consertar aquela situação. Ele não pensa duas vezes. Ele precisava de estratégia. Se ele fosse lá na cara, como na cara limpa, o irmão, ó, no pescoço dele. Eu vou mandar os meus servos, e eles vão lá. Vou mandar um presente com meus servos, para ver como está meu irmão. É a primeira coisa que ele faz. Deixa eu te falar uma coisa, eu declaro que hoje Deus vai te dar estratégia, para você resolver essa pendência que ficou no passado, irmão, porque o seu passado não vai mais te atormentar, você vai viver os melhores dias da sua vida, mesmo que isso te custe confrontar qualquer coisa que você deixou para trás. Sabe por quê, irmão? Porque nós não podemos pensar que vamos subir para um novo nível, deixando um step mal feito para trás. Uma escada, você já viu escada faltando degrau? Tem jeito não, irmão. Não tem jeito não. Escada não pode faltar degrau não, senão não é escada. Senão está faltando pedaço. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É isso que você vai viver, em nome de Jesus. Mas vamos lá, segundo ponto que eu aprendo com Jacó. Jacó se humilha diante de Deus. Ele não se humilha diante de Esaú. Como assim, pastor? Ele se humilha diante de Deus. Pastor, então você quer dizer que eu não preciso me humilhar diante daquela pessoa que eu tinha um problema com ela? Eu não preciso me humilhar diante daquela situação? Não, irmão, não precisa não. Sabe por quê? Porque você é ser humano como ele. A única coisa que nós precisamos realmente é entender o nosso lugar. Eu quero te mostrar isso nessa noite. Mudança verdadeira começa na oração. Vamos lá, Gênesis 32, versículo 11. Gênesis 32, versículo 11. Vai dizer assim, olha: livra-me. É Jacó orando ao Senhor. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Jacó, ele tinha medo. Ele tinha medo de ser atacado por Esaú. Talvez a situação que você vive, você nem precisa ter medo, porque, como eu já disse, talvez a situação está lá no Brasil, está lá do outro lado dos Estados Unidos, mas talvez exista alguma coisa que te segura ainda no passado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: larga essa mochila de passado para trás. Isso é uma carga que você está levando à toa. Seu passado não pode te atrapalhar a viver o futuro abençoado que Deus desenhou para a sua vida. Você vai viver os melhores dias da sua vida quando você liberar toda a carga pesada que está sobre os seus ombros e colocar elas na mão do Senhor, e o Senhor cuidará de todas as coisas.
O versículo 11 está dizendo isso para nós. Onde o pastor que está? Me mostra aí. Livra-me, livra-me, rogo-te. Jacó está dizendo para Deus, ele não está dizendo para Esaú. Ele não está dizendo para Esaú, me livra, Esaú. Não, ele está dizendo, Deus, eu preciso do Senhor para resolver uma situação. Mas eu preciso que o Senhor me livre da mão do meu irmão, porque meu irmão está com raiva de mim. Eu fiz algo contra ele. Pastor, é injusto. É injusto eu ir atrás do meu irmão para pedir ele perdão. É injusto eu pedir perdão ao meu pai, porque quem me magoou foi ele. É injusto eu pedir perdão à minha mãe, porque quem me magoou foi ela. Quem me abandonou foi ele. Quem não estava nem aí para mim foi ele ou ela. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você quer viver um futuro cheio de Deus? Abra mão do seu passado. Abra mão do seu orgulho. Conserte as coisas e viva realmente aquilo que Deus tem para você. Não tem jeito. Não tem jeito. Homem sabe esse Jacó. Na mesma astúcia que ele usou para roubar a primogenitura do irmão, para cometer aquele erro, ele é inteligente, irmão. Jacó não era bobo não, ele sabia que ele conhecia um Deus e que bastava ele se arrepender de coração, de verdade, e Deus o ajudaria a resolver aquela situação. O que Deus tem para você é muito grande, irmão. Para de viver agarrado no passado, para de viver agarrado nos problemas. Deus tem solução para tudo, é para tudo. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, Deus tem solução para tudo. Orgulho nos afasta da transformação, humildade nos aproxima do milagre. Anota isso aí, irmão. Orgulho nos afasta, humildade nos traz para perto do milagre. Essa é uma verdade. Quando eu me coloco no lugar de, não, foi ele que me fez mal, eu não tenho nada que pedir desculpa. Irmão, você está atrasando o seu milagre, meu querido. Para de atrasar o seu milagre chegar. Nós estávamos falando sobre isso hoje de manhã ali no lounge. Quantas vezes nós ficamos pedindo a Deus, Deus, remove a minha pedra, me abençoa, cuida da minha casa. Mas a hora que veio um para perto de nós, eu não, eu sou o bonitão, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou o inteligente, eles não sabem fazer nada, andando alto, ó, em cima de uma folha de papel chamex, um A4. Irmão, larga esse orgulho besta. Vai atrás da sua bênção, enquanto você não colocar, como diz, as sandálias da humildade, e joelhar diante do Senhor e pedir, Deus, conserta essa situação para mim, eu me humilho perante o Senhor, me dá estratégia. Enquanto você não fizer isso, irmão, você vai viver pastando na dificuldade, porta fechada, carada na porta. Para com isso em nome de Jesus. Deus tem bênção para a sua vida, Deus já separou algo bom para você, em nome de Jesus. Mas vamos lá que esse relógio está brigando comigo hoje. Outra coisa que Jacó faz, Jacó luta por transformação. Jacó se conhecia, irmão. Jacó, ele sabia que o interior dele era corrompido, que o coração dele era corrompido. Ele sabia que ele já tinha cometido vários erros na vida. Como eu já disse, que talvez você nunca errou. Eu errei muito. Em todos eles eu tive que pedir perdão a Deus. E a verdade é que não importa o seu erro, importa a sua humildade em pedir perdão por aquilo que você cometeu. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você errou, irmão. Eu sei que você errou. Você também sabe. Mas hoje é noite de arrependimento. Hoje é aquela noite que Deus preparou para você dizer, Deus, eu errei já muito nessa vida, eu preciso da tua luz iluminando o meu caminho, para que eu possa viver na plenitude do Espírito Santo. É noite de arrependimento. Lá em Gênesis 32, no versículo 24, a palavra de Deus é bem clara quando ela diz que Jacó lutou com o anjo até o romper do dia. Olha isso.
e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Deixa eu te contar uma história. Quando Jacó ele se posiciona e diz, eu vou resolver essa situação, Deus lá do céu manda um anjo para trazer a bênção dele. Lá do céu, irmão, Deus vê a vontade de Jacó de romper, de vencer, de consertar toda aquela situação, e ele manda um anjo para trazer a bênção dele. Jacó estava tão disposto a resolver aquilo, que ele vai lutar com o anjo. Meu Deus, esse Jacó estava ousado mesmo. Jacó era corajoso, irmão, ousado. Ele vai dizer para o anjo, você não sai daqui, meu filho, enquanto você não entregar minha bênção. Eu não te deixo voltar para o seu lugar, para a sua morada, enquanto eu não for abençoado. Resultado, o anjo tem que tocar na perna dele. Dá ele uma deficiência para ele poder largar o anjo, porque ele estava preso. Ele sabia que a bênção dele estava ali. Ele sabia que aquilo ali era tudo que ele precisava. Apenas um toque do Senhor e a vida dele seria mudada. Ei, deixa eu te dizer, Deus está tocando na sua vida nessa noite. Deus está trazendo algo novo sobre você nessa noite. E basta um toque do Senhor e toda a sua vida será mudada. Tudo aquilo que Ele plantou sobre você será feito em nome de Jesus. Mudança exige perseverança. Aquele anjo, a palavra de Deus vai dizer que aquele anjo encontra com ele à noite, e ele luta com o anjo até quando? Até o raiar do dia. Meu Deus, o homem estava disposto mesmo. Imagina, você vai para a TV lá, você vê os caras lutando no UFC lá, 2 rounds de 4 minutos, 5 minutos, sei lá. 2 rounds de 15, né? 30 minutinhos de luta. Já sai de lá morrendo. Imagina o tal do Jacó, irmão, lutar com o anjo a noite inteira. Mas ele dizia, eu não desisto, a minha bênção vai ficar aqui. Você pode voltar para sua casa, mas você deixa a minha bênção. Hoje você vai sair daqui desse jeito, irmão. Hoje eu carrego a minha bênção. Hoje eu não abro mão daquilo que o Senhor liberou sobre mim. Eu vou viver aquilo, as promessas do Senhor sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Mudança exige perseverança. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala aí, persevera, irmão. Fala de novo, persevera, irmão. A sua vitória está logo ali. Aleluia, glória a Deus. Mas sabe que, apesar da perseverança, eu vejo algo muito grande na vida de Jacó. Jacó, ele precisou ser machucado para ser curado. Ele precisou ser machucado para ser curado. Ele tinha já uma bênção sobre ele, irmão. Ele pegou a bênção da primogenitura do irmão. Mas existia algo que ele ainda precisava. Ele precisava ser quebrado o orgulho dele. Ele ainda carregava um orgulho. Ei, já disse e vou repetir para você nessa noite. Larga esse orgulho besta e corre para os braços do Senhor, porque é Ele que vai fazer a sua vida frutificar. É Ele que vai trazer novidade do céu para você. Às vezes Deus nos fere, irmão, para nos curar. Às vezes Deus não nos machuca, mas Ele permite que nós nos machuquemos, para que Ele possa vir com o bálsamo dele, ó, vem cá, filhinho. Você já viu falar sobre o pastor, como que o pastor faz quando uma ovelha sai do aprisco e vai fazer bagunça? Você já viu? Muita gente fala sobre isso na internet, e é bem interessante. A ovelha está lá no pasto, e o pastor conta, né, ó, 99, opa, tá faltando uma. Está faltando uma, espera aí, leva as ovelhinhas 99 para o aprisco, tranca elas lá e vai atrás da 100ª. Esse é o meu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Ele não desiste da sua vida, Ele vai atrás de você, independente de onde você esteja, independente de como você esteja, Ele vai te buscar, porque Ele é o Pai perfeito, Ele é aquele que cuida, é aquele que te carrega no colo no seu desespero. Mas aí o pastor vai lá, aí ele encontra a 100ª, o que ele faz? Ele, ó, quebra a perninha dela, trata ela, e joga ela no lombo.
Uma perninha quebrada precisa de cuidados. Uma perninha quebrada precisa de carinho. Uma perninha quebrada precisa de solução para aquilo, remédio. E o pastor, ele vai cuidar, ele vai tratar toda aquela dificuldade, todo aquele problema que a ovelhinha tem. Esse é o nosso Deus, esse é o seu Pai. Ele vai cuidar de você. Ele até permite que algo aconteça com você, para que você abra os olhos e veja aquilo que Ele tem. Mas Ele vai cuidar de você, irmão. Ele vai trazer restauração para a sua vida. E assim foi com a vida de Jacó. Jacó, ele é restaurado depois que ele é machucado. Deus, ele vai curar o coração de Jacó. Ele vai trazer solução para a vida de Jacó. Ele vai sarar as feridas de Jacó, depois daquela situação difícil que Jacó está passando. Problema que o próprio Jacó procurou, irmãos, com as próprias mãos. Eu não quero ser pesado, mas eu quero dizer para você, talvez foi você mesmo que procurou esse problema, irmão. Talvez nem foi seu pai, sua mãe, seu irmão, seu familiar, lá, seu tio que brigou com você. Talvez foi você mesmo que brigou com ele lá por bobeira. Para com isso, meu querido. Volta lá no seu passado, visita o seu passado, conserta isso para você viver o futuro maravilhoso que Deus tem para você, em nome de Jesus. Mas para terminar, eu quero te convidar a ficar de pé. Algo que Jacó vai viver, e que é muito interessante, é que depois de todo esse processo, e nós vamos ver que a história de Jacó, ela se completa com ele encontrando com o irmão. Os servos dele vão lá, levam o presente. O irmão estava com saudade dele. O Esaú queria encontrar com Jacó. O Jacó vai lá, corre, e na humildade dele, ele diz: meu irmão, me perdoa. E eles vão viver uma vida maravilhosa juntos depois. Eles consertam toda a situação. Mas existia mais sobre Jacó do que Esaú nessa história. Me explica isso direito, pastor. Jacó precisava passar por tudo isso, para que o plano de Deus se cumprisse na vida dele. Eu não sei se você já ouviu a expressão, o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Você já ouviu essa expressão alguma vez? Não, né? Porque ela não existe. A verdade é que existe uma expressão que nós cristãos dizemos que o Deus de Isaac, Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Jacó foi um homem que se humilhou perante o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: quem se humilha perante o Senhor não precisa ser humilhado perante os homens, irmão. Porque o Deus Todo-Poderoso o levanta sobre essa terra. E é assim que acontece na vida de Jacó. Jacó vai lá e pede perdão, irmão, e as coisas acontecem. Mas existia algo que ainda precisava ser realizado na vida de Jacó. Depois de todo esse processo, Deus o honra, Deus cura o coração dele, Deus abençoa a vida de Jacó, Deus conserta todas as coisas na vida dele, e Deus vai dar uma nova identidade para a vida de Jacó. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Deus está mudando a sua vida nessa noite, e nem o seu nome vai ser o mesmo depois disso, porque Ele vai mudar, irmão, até a sua feição, aquela feição cabisbaixa que você vivia, aquele choro que você carregava. Deus está trazendo uma alegria sobrenatural sobre você, Deus está trazendo um tempo novo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus dá a Jacó agora um novo nome, e o nome dele vai ser Israel, porque Deus está mudando a identidade dele. Deus está trazendo um novo tempo para ele, irmão, e deixa eu te falar, na sua nova vida, tudo vai se fazer novo, até o seu nome vai ter que mudar, porque as pessoas vão olhar para você, e vão dizer para você: você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo, Hugo. Aquela tristeza que você carregava, eu já não vejo mais. Você é uma nova pessoa, Tiffany. Esse sorrisão eu ainda não conhecia. Ei, deixa eu te dizer, Deus está colocando um novo sorriso em teus lábios nessa noite, e você vai ver aquilo que Ele está fazendo. Aleluia. Deus dá um sinal para ele, irmão.
além de mudar o nome, Deus dá um sinal para ele. Ei, deixa eu te falar uma coisa, uma ferida na sua perna não vai ser nada, pelo tamanho daquilo que Deus vai fazer para você, tamanho daquilo que Deus vai cuidar de você. Quando Deus faz é perfeito. Fala para essa pessoa que está do seu lado, quando Deus faz é perfeito, irmão.